Temos que pensar que nós somos artistas. E é como Picasso disse: bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Hoje, quando você olha para a Apple e a Microsoft, você vê as empresas mais valiosas do planeta. Você imagina prédios de vidro, trilhões de dólares e gênios intocáveis. Mas vamos esquecer essa imagem por alguns instantes. Para entender essa história, nós precisamos voltar para 1979. Nessa época, Steve Jobs não era o CEO lendário que mudou o mundo. Era apenas o que podemos chamar de hippie de 24 anos que não tomava banho e, além disso, era um chefe extremamente difícil com seus funcionários. Bill Gates não era o filântropo de suéter que vemos dando entrevistas hoje. Era um hacker franzino que dormia muitas vezes embaixo da mesa do escritório. E eles não eram rivais. Os dois estavam de olho no mesmo tesouro. Um tesouro que pertencia a uma terceira empresa. Uma gigante daquela época que tinha tecnologia para dominar o mundo. Mas ela estava ocupada demais vendendo papel. Eu me chamo Jonathan e hoje, na caixa de entrada, nós vamos descobrir a história completa de como o Vale do Silício foi construído em cima do maior erro corporativo de todos os tempos. And make sure it met the highest quality standards. Antes de entrarmos no roubo, você precisa entender como era um computador nos anos 70. Não existia mouse, não existiam ícones, não existia clicar e arrastar. Para abrir um arquivo, para você ter uma ideia, você tinha que decorar comandos de texto. E tudo era feito pelo terminal. Era uma tela preta, letras verdes e se você errasse uma vírgula, nada acontecia. Computadores geralmente eram ferramentas para matemáticos, não para pessoas comuns como eu e você. Nesse cenário, a Apple já tinha revolucionado o mercado. Eles tinham lançado o Apple II, que era um sucesso e tinha, de certa forma, revolucionado o mercado de computadores pessoais. Mas ele ainda era muito limitado. A Microsoft, gigante que conhecemos hoje, eles nem fabricavam computadores. Eles eram apenas uma pequena empresa que vendia softwares para outras empresas. Ninguém sabia qual era o próximo passo da tecnologia, até que a resposta apareceu em um lugar completamente improvável. A Xerox, ou Xerox, como é popularmente conhecida no Brasil, era a rainha absoluta das copiadoras. Eles nadavam em dinheiro e, com medo de que o papel deixasse de existir no futuro, eles montaram o Xerox PARC, em Palo Alto. A missão era relativamente simples: inventar o que se tornaria o futuro do escritório. E para isso, eles contrataram os maiores cientistas do mundo e deram um cheque em branco. E o que eles criaram lá dentro foi inacreditável. Não foi só o mouse e interface gráfica que conhecemos hoje. Eles criaram a impressão a laser, eles criaram a Ethernet, o que é a base da internet e das redes locais hoje. Eles criaram a programação orientada a objetos, o que é a base de quase todo software moderno. E eles também tinham um computador chamado Xerox Alto, basicamente um computador que estava 15 anos à frente do seu tempo. Ele tinha janelas, menus, e-mail e mouse. Mas a diretoria da Xerox em Nova York odiava o projeto. Eles chamavam o computador de brinquedo caro. Eles diziam: isso nunca vai vender. Uma copiadora é muito mais lucrativo. Em 1979, a Apple era vista como a maior inovadora em computadores pessoais. A Xerox investiu cerca de $1 milhão na Apple, antes da empresa abrir capital na bolsa em dezembro de 1979. A condição imposta por Jobs para que a Xerox pudesse investir esse capital na Apple era que eles deixassem ele ver o que havia nos laboratórios do Xerox PARC.
Os cientistas do parque tentaram impedir a visita. Adele Goldenberg, uma das chefes do laboratório, brigou com a diretoria e argumentou que eles estavam entregando a tecnologia à Apple. A diretoria, como não via utilidade na tecnologia, ignorou e mandou abrir as portas. Quando Jobs viu a interface gráfica, foi como uma revelação. Ele parou a demonstração no meio e gritou, abre aspas, "Vocês não têm ideia do que tem aqui. Isso é o futuro da computação e vocês estão sentados em cima dele", fecha aspas. Ele saiu de lá, voltou para a Apple e mudou tudo. O projeto que anos depois viria a se tornar o Macintosh nasceu ali. Ele ordenou que seus engenheiros copiassem a ideia da interface gráfica e do mouse, mas fizessem mais barato, mais bonito e mais funcional. Ele aprimorou aquilo que ele viu. I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I'd ever seen in my life. Now, remember, it was very flawed. What we saw was incomplete. They'd done a bunch of things wrong, but we didn't know that at the time. It's still, though, they had the germ of the idea was there, and they'd done it very well. And within, 10 minutes, it was obvious to me that all computers would work like this. A maioria das pessoas acha que Jobs e Gates eram inimigos mortais desde o berço. Errado. No início dos anos 80, a Microsoft era parceira da Apple. Steve Jobs precisava de softwares, planilhas, editores de texto, entre outros. Quem ele contratava para fazer esse tipo de serviço? Bill Gates. Gates frequentava a sede da Microsoft frequentemente. Ele tinha acesso aos protótipos do Macintosh antes do lançamento. Jobs confiava em Gates. Ele via a Microsoft como uma empresa inferior, que só servia para fazer programas para o seu computador genial. Mas Bill Gates era um pouco mais esperto. Ele era o estrategista nato. Enquanto via o sistema da Apple, que foi inspirado na Xerox, Gates pensava que podia fazer isso também. Enquanto Jobs focava em criar o hardware perfeito, Gates focava em criar o sistema operacional que rodaria em qualquer máquina barata da concorrência. Em 1883, a Microsoft anunciou o Windows. Era feio, era lento, mas tinha mouse, janelas e ícones. Exatamente como o Macintosh. Steve Jobs, é claro, ficou furioso. Ele mandou chamar Bill Gates na sede da Apple, em Cupertino. A reunião foi lendária. Jobs, cercado de seus funcionários, começou a gritar com Gates. "Você está me roubando. Eu confiei em você e você roubou nossas ideias." Bill Gates, calmo, sentado na cadeira, olhou para Jobs e soltou a frase que define toda a história do Vale do Silício. "Bem, Steve, acho que existe outra maneira de ver isso. É como se nós dois tivéssemos um vizinho rico chamado Xerox. Eu entrei na casa dele para roubar a TV e descobri que você já tinha roubado ela antes. Foi um golpe de mestre." Gates admitiu que copiou, mas lembrou a Jobs que ele também não era santo. Depois dessa reunião, a amizade acabou. Steve Jobs declarou guerra total. Em 1988, a Apple processou a Microsoft em 5,5 bilhões de dólares, alegando que o visual do Windows era uma cópia ilegal do Macintosh. Jobs queria claramente destruir Bill Gates, mas o tribunal não aceitou a acusação. O juiz decidiu que janelas e ícones não podiam ser propriedade de ninguém. Era como tentar patentear a roda. A Apple perdeu o processo, a Microsoft venceu. Nos anos 90, enquanto o Windows 95 dominava o mundo, a Apple entrou em espiral de morte. Sem Jobs, que acabou sendo demitido da própria empresa que ele fundou, a empresa virou uma bagunça total. E em 1997, a Apple estava a 90 dias de falir. Mas não foi só a Apple que decidiu processar alguém. A Xerox decidiu processar a Apple em 1989. A alegação era óbvia, que eles haviam roubado a interface gráfica deles. Eles queriam o valor de 150 milhões de dólares e o direito de bloquear as vendas do Macintosh. Parecia que a justiça seria feita, finalmente, mas o tribunal foi cruel. O juiz disse que eles demoraram tempo demais. E como a Xerox deixou Jobs ver a tecnologia, esperou a Apple lançar, fazer sucesso e só depois processou, quase 10 anos depois, eles perderam o direito de reclamar. O processo foi arquivado, a Xerox ficou sem o dinheiro, sem o mercado e sem a fama.
maior plot twist da história da tecnologia aconteceu anos depois. Steve Jobs voltou para a Apple, mas os cofres estavam vazios. Eles precisavam de dinheiro rápido. Ele engoliu o orgulho e ligou para a única pessoa que tinha dinheiro sobrando. Adivinha? Isso mesmo, Bill Gates. Na Macworld de 1997, Jobs subiu ao palco e anunciou uma parceria. Quando o rosto de Bill Gates apareceu no telão gigante, a plateia vaiou imediatamente. Jobs teve que chegar a pedir silêncio e disse uma frase que ficou marcada, abre aspas. Nós temos que abandonar a ideia de que para a Apple vencer, a Microsoft tem que perder. Bill Gates investiu cerca de 150 milhões de dólares na Apple naquele dia. Foi o dinheiro do chamado inimigo que salvou a Apple e permitiu que eles criassem, anos depois, o iPad e o iPhone. No fim, a Xerox, a dona original da ideia, ficou para trás. Vale ressaltar que a Xerox até tentou lançar seu computador pessoal, o Xerox Star. Ele tinha tudo, mouse, janelas, ícones, Ethernet, era a máquina perfeita. Mas a Xerox cometeu um erro fatal. Eles não entendiam o conceito de computador pessoal. Eles queriam vender para grandes empresas. O preço do Xerox Star era bagatela de 16 mil dólares. Em valores atuais, isso daria quase 50 mil dólares, o preço de um carro de luxo. Além disso, o computador tinha alguns problemas inconcebíveis para um computador de 16 mil dólares. Ele era lento, demorava minutos para salvar um arquivo e ninguém conseguia comprar. Foi um fracasso retumbante. O final dessa história é trágico para uns e glorioso para outros. Fracassou a empresa que inventou o futuro e continuou vivendo do passado, vendendo cópias até se tornar irrelevante na computação. A Apple lançou o Macintosh e revolucionou o design. A Microsoft lançou o Windows e dominou 90% dos computadores do mundo. A Apple conseguiu se recuperar com o retorno de Steve Jobs. Saiu de uma situação de quase falência e hoje, no momento da gravação deste vídeo, vale aproximadamente 4 trilhões de dólares. A Microsoft vale aproximadamente 3,5 trilhões de dólares. Já a Xerox se encontra na casa dos milhões e vale aproximadamente 314 milhões de dólares. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Se você gostou do nosso trabalho e quer ajudar no crescimento do canal e de quebra garantir que os próximos vídeos apareçam para vocês, já clica no botão de inscrever-se agora e ative as notificações também, pessoal. A gente tá só começando e tem muita história legal vindo por aí. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo / história que vocês gostariam de ver aqui, já deixa nos comentários para que eu possa trazer para vocês também. E se você ficou curioso e gostaria de saber mais detalhes sobre essa guerra, tem muita coisa que eu não coloquei nesse vídeo, senão ele ficaria gigante. Mas, para vocês que têm essa curiosidade, eu deixei aqui na descrição o link da biografia oficial do Steve Jobs e também do livro Segredos do Vale do Silício, que contam com mais detalhes sobre essa história. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu me chamo Jonathan, obrigado pelo seu tempo e sua companhia. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!